Olá, então essa aqui consiste na parte 2 da nossa aula de ciências do sexto ano de hoje, né, segunda-feira, dia 29. Então, nós estávamos falando sobre a gastrite, que é uma doença bem comum também do sistema digestório. Ela nada mais é do que uma inflamação do estômago, que pode vir a causar náuseas, pode vir a causar vômitos, enjoo, má digestão, né? Como você acaba comendo algo e pode gerar algum tipo de desconforto. Ela pode ser causada por bactérias que estão contidas na alimentação, ou também pelo consumo excessivo de álcool e cigarro, né? De bebida alcoólica ou cigarro. Elas são como se fossem essas feridinhas aqui, ó, que ocorrem na mucosa do nosso estômago, porque a mucosa do nosso estômago, ela funciona como se fosse uma proteção, porque o nosso estômago, produz o suco gástrico, que é aquela substância extremamente ácida. Então, esse muco gástrico que é produzido no estômago, ele serve para proteger o nosso estômago. A partir do momento que, por algum desses motivos que a gente falou, alimentação, excesso de álcool, cigarro, né, pode vir a deteriorar essa mucosa, ou seja, pode vir a fazer com que essa mucosa se perca. E aí começa a criar como se fossem essas verrugas, né, na parede do estômago, causando então o que a gente chama de gastrite. E aí, o tratamento é por meio de antibióticos e antiácidos, né? É o tratamento. Não se tem cura, só tem que tratar e também cuidar aí na alimentação para não piorar, então, essa doença, certo? Depois, nós temos aí umas que são mais comuns, né, ao sistema digestório, que é diarreia e prisão de ventre. A diarreia, ela por si só, ela pode acontecer por diferentes motivos. O mais comum é a intoxicação alimentar, mas pode ser gerada por questões emocionais, pelo sistema nervoso. Muitas pessoas, né, têm o sistema nervoso bem sensível, então à medida que, sei lá, a pessoa tem que falar em público, a pessoa tem que apresentar um trabalho, alguma coisa, uma entrevista, ela acaba ficando nervosa e pode vir dar diarreia, né? Então, a diarreia pode ser por vários motivos. Então, nada mais é do que uma aceleração no processo digestivo que impede a absorção correta dos nutrientes. Ou seja, o bolo fecal que está se formando no intestino grosso, ele passa de forma muito rápida no teu sistema ali, onde tu vai evacuar, né? Ou seja, onde tu vai conseguir fazer o cocô, digamos. Então, passando muito rápido, ele não consegue absorver e ele elimina de forma muito rápida, de forma muito fácil, a ponto de não conseguir absorver os nutrientes no teu intestino. Então, por isso que acaba desidratando, a pessoa acaba perdendo aí nutrientes, fica fraca, né? Até que esse processo passa. A prisão de ventre, ela é quando uma pessoa evacua menos de 3 vezes por semana, ou seja, ela tem dificuldade de ir no banheiro, indo aí até menos de 3 vezes na semana. E isso vai ocorrer o quê? A pessoa vai começar a sentir dores abdominais, a barriga dela vai começar a inchar. E isso se dá muito a digestão, né? Digamos que a má alimentação. São alimentos que são ricos em nutrientes que não auxiliam no trânsito intestinal, deixando o trânsito intestinal muito lento. Então, a pessoa não come alimentos que são ricos em fibras, come mais esses alimentos industrializados, bebe muito refrigerante, toma pouca água. E isso acaba, então, que deixando as fezes ressecadas, né? E isso vai te causar uma má sensação, uma sensação de mal-estar. E aí a pessoa muitas vezes tem que tomar alguns laxantes, né, para ela conseguir evacuar. Então é a prisão de ventre e a principal causa aí, então, é a pouca ingestão de água e a alimentação pobre em fibras. E depois nós temos algumas doenças que são associadas aos vermes, né? Então, verminoses é doenças que são associadas a alguns tipos de verme que pode se desenvolver, então, no sistema digestório humano. Os sintomas são muito parecidos de todas as verminoses, né?
dores abdominais, enjoo, vômito, diarreia e fraqueza. Então, é necessário se fazer um exame para saber qual tipo de verminose o indivíduo está cometido. Então, a maioria desses vermes, ele chega ao nosso corpo por meio de alimentos ou de água contaminada, com larvas ou ovos desses animais, e eles se alojam, então, nos intestinos, né? E se alimentam do que a gente ingere. Então, o nosso corpo, os alimentos que a gente come, que vai para dentro do nosso corpo, passa então aí a ser o alimento também desses vermes. Vamos entender aqui como funciona. A apostila trouxe dois tipos de verminose, que são as caridíase e a teníase. Então, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, você tem uma plantinha, que é essa alface que a gente come todo dia, um exemplo. Então, o que acontece? Alguém foi lá, plantou alface, cuidou, irrigou, cresceu, e agora vai lá colher essa alface. É colhida essa alface é levada para as feiras, para o mercado, onde vai ser vendida. Só que nessa alface, nesse processo de colheita e de processamento até chegar aos mercados, às feiras, às fruteiras, ela não teve uma boa higienização, a ponto de que no solo que ela estava plantada tinha alguns vermes que causavam isso aqui, ó, ascaridíase. Ascaridíase é um verme chamado de Ascaris lumbricoides, é uma lombriga, aqui tá ele, tem um macho e a fêmea, que estão presentes em alguns alimentos. Então, vamos supor que no momento da colheita, esse ovo dessa larva foi junto. E não foi feita uma boa higienização, não lavaram direito. Na hora que você comprou, você não viu, porque eles são muito pequenos. E aí, na hora de você preparar a tua salada, também você não lavou corretamente e foi parar na tua mesa. E, claro, consequentemente, você comeu. Então, vamos pensar o seguinte. Você comeu a alface que estava com os ovos dessa lombriguinha aqui, as larvinhas. Foi parar dentro do teu intestino, do teu corpo. Lá no teu intestino, essa larva vai se desenvolver, vai se reproduzir, vai passar a se alimentar das tuas células, né? E aí você vai começar a sentir mal, você vai começar a ter náuseas, ter vômito, ter diarreia. E aí você vai procurar um médico, ele vai fazer um exame, ele vai detectar qual é o tipo de verminose, você vai tomar um remédio. E se não estiver muito grave, tudo vai se estabelecer. Mas lembrando que é uma forma de a gente se intoxicar por meio de alimentos que são mal processados. Do outro lado, a gente também tem uma doença causada por vermes, chamado de teníase, causada por um verme chamado de tênia, né? Por isso teníase. É muito parecido com o da alface ali, porém, ele está presente na carne. Olha só, aqui nós temos o boi, né? Ou a vaca. O que vai acontecer? Dentro do boi, vai ter o verme, né? Por algum motivo, esse verme conseguiu ficar dentro do estômago da vaca. E aí, o que acontece? Eles vão lá, matam o boi, matam a vaca e pegam a carne da vaca aqui e vendem, né? Carnearam e venderam e por algum motivo essa carne contaminada, ó, com os cistos, ou seja, com as larvinhas dessa lombriga, foi parar lá dentro da tua casa, você acabou comendo essa carne contaminada e ela chegou dentro do teu intestino. E lá dentro do teu intestino ela começa a se reproduzir de forma muito rápida. E se reproduz, você vai sentir os mesmos sintomas, você vai ter que procurar um médico e ele vai te dar alguns remédios para eliminar, então, essas lombrigas, esses vermes. Claro, pessoal, que isso aqui acontece mais em locais onde a higienização é muito precária, né? Pessoas que não têm nenhum cuidado para higienizar a comida, geralmente essa aqui da carne, ó, acontece quando ela é mal cozida, né? Ela tem que passar por um cozimento bem adequado para que isso não aconteça. Então, são algumas doenças que podem se desenvolver dentro do nosso intestino, né, nessas situações, principalmente de má higienização. Então, ascaridíase e teníase. E aqui nós temos também uma outra doença chamada de esquistossomose, a famosa barriga d'água, é muito comum também. E essa aqui também, ela é acometida. O que acontece? Os ovos da larva tá presente nas fezes das pessoas. Aí, olha aqui a fotinho, ó.
Tem locais, pessoal, que não tem saneamento básico, ou seja, não chega água potável na casa das pessoas. Mas vamos supor aqui que esse indivíduo defecou, né? Fez cocô próximo ao rio. E o cocô dele estava contaminado com ovos com larvinhas desse verme. E aí um tiozinho foi lá pescar, a água contaminada entrou em contato com a pele dele. E aí esse ovinho da larva, ele entra para dentro do teu corpo por meio da tua pele. E aí vai acontecer o processo de contaminação. Só que tem um detalhe, até ele chegar aqui na tua pele, ele vai passar por alguns estágios. Então, o indivíduo defecou. O cocô dele foi parar dentro do rio. Aí o que acontece? Esse ovinho que estava no cocô, ele se transforma numa larvinha chamada de miracídio, como se ele nadasse na água. E eles vão até o caramujo. O caramujo é o primeiro corpo que ele entra depois que ele sai das fezes do humano. Então, ele entra no corpo do caramujo, passa cerca de 15 dias, se transforma numa larva mais desenvolvida, e aí ele consegue entrar para dentro da pele do ser humano, né? É como esse carinha aqui, ó, ele foi pescar e infelizmente essa água estava contaminada, ele estava lá e acabou sendo intoxicado. Ou até mesmo a pessoa pode tomar água, né, e vir com a larvinha. Então é dessa forma que acontece então o processo de transmissão e contaminação de doenças causadas por vermes. A nossa aula de hoje foi essa, claro que aqui é curto o vídeo, mas durante a aula os alunos questionam bastante, né, perguntam, e aí acaba que dando mais tempo. Não teve tarefa por enquanto, porque a gente não terminou essa parte aqui de sistema digestório, certo? Então a nossa aula de hoje é essa, beijão e até a próxima.